Bom dia, glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, agraciado, debaixo da graça e da misericórdia do nosso bom Deus. A palavra está em Lucas, capítulo 22, de versículo 40 a 45, aonde fala que Jesus estava nos dias, nas horas de voltar para o Pai. E Jesus estava com a alma, o espírito muito aflito. E ele pediu, e ele era de costume ir para o Monte das Oliveiras para orar. Mas dessa vez ele fez diferente. Ele não foi só, ele levou alguns discípulos dele, como Simão, como Pedro, entre outros, e pediu para que eles orassem. Chegando lá no Monte das Oliveiras, Jesus se afastou para orar só, como de costume. Se afastou um pouco e pediu também para que os seus discípulos amigos ficassem em vigilância, orando para fugir da tentação. E Jesus, quando se afastou que foi orar, ele pediu para que o Pai afastasse dele aquele cálice. Se fosse possível, o Senhor, o Pai, né? Afastar dele aquele cálice, ou seja, ele estava realmente com a alma, com o espírito muito aflito. E é tanto que ele estava orando mais intensamente, aqui diz a palavra, que ele suou gotas de sangue. E também ele disse ao pai que também, se fosse possível, o pai afastar, mas ele queria fazer a vontade do pai. E quando Jesus termina de orar, que retorna, encontra seus discípulos, seus amigos, dormindo. E Jesus falou assim com eles: vocês estão dormindo? Ou seja, foi uma decepção para Jesus, mas Jesus já sabia que ia encontrá-los dormindo, né? E aí Jesus só questionou com eles. Mas, voltando para a nossa realidade, o que quer dizer? Muitas das vezes a gente está passando por uma situação tão vulnerável, uma situação tão difícil em nossas vidas, que a gente confia nas pessoas, para que as pessoas venham orar por um propósito da gente, por uma situação que nós estamos passando, porque o poder da oração transforma, ela é transformadora. E quando a gente ora na intenção, né, fervorosamente, na intenção de algo, de algum desafio, de algum problema, de alguma situação que a gente pede ao Pai para que nos afaste, a gente pede pessoas, confia em pessoas para orar. E muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas dizem que a gente confia, né, pede. E muitas das vezes as pessoas dizem que está orando e não ora. E faz a mesma coisa que os discípulos de Jesus fizeram. Ou seja, vão dormir, às vezes, eu vou orar, mas não oram. Não ora intensamente como Jesus pediu, né? E como também a causa fosse da própria pessoa. E quando a gente pega essa responsabilidade para orar pela situação do irmão, do próximo, a gente tem que se comprometer, até mesmo porque o compromisso não é tanto quanto com o irmão que nos pediu, que nos confiou, mas também confiar, porque nós como intercessor, somos o que? Atalaia do Senhor para abençoar e para ajudar o irmão no que é preciso, na situação que o irmão nos confiou. Então, essa questão é muito, muito, muito delicada e muito séria. Se a gente pega uma causa para orar, a gente tem que orar. Mas isso também é um desejo de dentro da pessoa, de dentro para fora, né? Da pessoa. Nem todos têm essa missão de ser um intercessor de oração, porque aí realmente tem que gostar, tem que ter um chamado, tem que ter a missão e responsabilidade. E no verso 41 fala assim:
Orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Jesus disse aos seus discípulos. Ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Finalmente Jesus se levantou-se e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, cansado, dominado pela tristeza. Jesus ficou muito triste porque Jesus confiou e pediu para que eles orassem com mais intensidade para não cair em tentação. E chega lá, eles estavam dormindo, despreocupados, ou seja, a preocupação só era de Jesus, de orar por aquele propósito, por aquela missão que ele estava passando. Então, é como eu falei, meus irmãos, muitas das vezes nós vamos confiar. E confiança é algo que não pode se quebrar. Se a gente pega uma responsabilidade, seja com o irmão, seja um compromisso para o reino do Senhor, seja para o que for, a gente tem que honrar, dar a nossa palavra e honrar. E fazer. Não importa se estejamos cansados, não importa se estamos com tempo, o importante é dar a palavra e assumir esse compromisso. Pode acreditar, meus irmãos, eu oro todos os dias pela vida de vocês, pela minha vida, pela minha família e pela vida de vocês, porque aqui é um ministério que o Senhor Jesus coloca em nossas vidas para que a gente venha fazer o ID. E o ID é orar, é passar a palavra para os irmãos, falar como estar na palavra. E creiam que a oração tem poder, a oração move grandes coisas, faz milagre, faz o impossível. Porque Jesus ouve, e quando a gente ora com o nosso coração, os céus está atento, está aberto para nos abençoar, para trazer o milagre, para nos abençoar, para que a gente venha ver o resultado. E assim foi, e assim fez. E Jesus fez, ficando muito triste, que esperava, né, dos seus discípulos estar ali orando junto com ele, se fortalecendo, e não o fizeram. Ou seja, mais uma traição, né? Mais uma traição. E muitas vezes os nossos amigos vão dizer assim, eu orei. Quando você já estiver com a benção, vai dizer, eu orei por esta causa. E talvez nem orou, mas com vergonha de dizer que não orou, né, que nos garantiu, nos prometeu, acaba dizendo que orou por uma causa que só a gente mesmo, que é o dono da situação, o dono da causa, que orou bastante o suficiente, e Jesus e nosso bom Deus nos atendeu. Meus irmãos, Deus os abençoe. Eu oro para que sejamos uma atalaia de oração na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas, que a bênção vem. O Senhor afasta tudo aquilo que venha nos prejudicar, que venha nos enfraquecer naquela situação adversa que nós estamos passando. O Senhor é Deus e Ele faz. Deus, Senhor Jesus, os abençoe ricamente e poderosamente a vida de vocês. Que vocês sejam assim abençoados, agraciados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Deus abençoe.